boa tarde. A CPI da Covid começou a ouvir o primeiro ex-ministro da Saúde da gestão Bolsonaro. Luiz Henrique Mandetta está dando detalhes sobre contratos e ações que marcaram o início do enfrentamento à pandemia no Brasil. Os senadores vão decidir se ouvem outro ex-ministro, Nelson Taixe, hoje, como previsto, ou amanhã. O motivo é a discussão sobre o adiamento do depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello, que alegou ter tido contato com pessoas infectadas pela Covid. E ainda, cidades brasileiras ainda enfrentam a falta da segunda dose da Coronavac. A Índia se torna o segundo país do mundo a passar dos 20 milhões de casos de Covid. O estado de Nova York antecipa a reabertura da economia. Terror em Santa Catarina. Um jovem invade uma creche pública e mata uma professora, uma funcionária e 3 crianças. Novas mensagens revelam agressões do vereador Jairinho contra o menino Henri. Jairinho e a mãe da criança foram indiciados por tortura e homicídio duplamente qualificado. A Justiça do Paraná começa a julgar Luiz Felipe Manweiler, acusado de matar a ex-mulher Tatiane Spitzner. E o desabamento de um viaduto deixa 23 mortos e 65 feridos na Cidade do México. O Jornal Hoje está começando. A gente abre botando Brasília aqui na roda, porque a CPI da Covid lá no Senado começou a ouvir as primeiras testemunhas. O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta é o primeiro a depor e já está falando há 3 horas. Mandetta disse que baseou a gestão dele nas orientações da ciência. Flávia Alvarenga está lá em Brasília, está acompanhando desde cedo essa CPI. Traz para a gente aí um balanço do que viu, ouviu, em que pé está agora. É com você, Flávia. Bem-vinda, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a todos. Essa reunião da CPI começou com 20 minutos de atraso e com os senadores governistas já apresentando questões de ordem, reclamando que o plano de trabalho deveria ter sido votado e também pedindo a votação de requerimentos. E houve uma surpresa quando o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, do PSD, anunciou que o ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, não pode prestar depoimento amanhã. Ele foi comunicado pela manhã porque Pazuello teve contato com 2 pessoas contaminadas pela Covid-19. Até agora, os senadores da CPI ainda não decidiram se esse depoimento vai ser adiado e nem para quando. Há pouco, o presidente da CPI disse o seguinte, que se o general Pazuello está de quarentena, tudo bem esperar 14 dias e fazer esse depoimento de forma presencial, porque houve uma proposta de que esse depoimento fosse de forma remota. Portanto, isso ainda está em aberto, como vai ser esse depoimento de Pazuello, que disse que não pode vir presencialmente porque teve contato com pessoas contaminadas. Depois, portanto, veio a explicação, a participação do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, o primeiro a prestar depoimento nessa CPI. Mandetta foi questionado sobre a compra de insumos e também as recomendações do Ministério da Saúde no início da pandemia. Senadores governistas voltaram a apresentar questão de ordem para votar o plano de trabalho apresentado pelo relator Renan Calheiros. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, sugeriu que os depoimentos à CPI fossem alternados entre representantes do governo federal e autoridades dos estados. O vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, da Rede, acusou os senadores aliados ao Planalto de, mais uma vez, tentarem atrasar o funcionamento da comissão. O senador Ciro Nogueira, do PP, voltou a insistir na votação do plano de trabalho. Ciro, o Palácio do Planalto está tranquilo, não precisa você ficar desesperado no nome deles, não. Eu não estou desesperado. Desesperado está o senhor que quer, parece que encobrir o desvio dos governadores. Não, eu sou oposição ao governador do meu estado. Mas não parece. O debate continuou. Os senadores Marcos Rogério, do Democratas, e Eduardo Girão insistiram. O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, disse que era preciso dar início ao depoimento do ex-ministro Mandetta e informou aos senadores que o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, não deve prestar depoimento amanhã, como estava previsto. Eu fui comunicado hoje de manhã. O ministro Pazuello teve contato com 2 coronéis auxiliares dele esse final de semana que estão com Covid. Segundo a informação que eu tenho,
ele vai entrar em quarentena e não virá depor amanhã. Essa informação não é oficial, é extraoficial. Mas já falaram com você, Léo? Não, já conversaram comigo sobre isso. É só que eu disse que tem que mandar. Eu tenho que comunicar a Vossa Excelência. Ele anda sem máscara e não pode vir na CPI. O ex-ministro apresentou o pedido para que o depoimento seja adiado. Os senadores ainda vão decidir sobre o adiamento. Quase uma hora depois de iniciada a sessão, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi chamado para iniciar o depoimento. Mandetta compareceu à CPI como testemunha e se comprometeu a falar a verdade. Eu vou ler aqui, doutor Matheus. O senhor faz, sob a palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, a promessa de dizer a verdade do que souber lhe foi perguntado? Prometo. Antes de começar a responder às perguntas, Mandetta falou por 20 minutos, explicou o contexto da pandemia durante o tempo em que foi ministro. Ele deixou o cargo em abril do ano passado. Falou sobre como o Brasil foi avisado do surgimento da Covid-19 na China e das primeiras medidas do ministério. Os senadores interromperam a explicação de Mandetta e decidiram começar as perguntas. O senador Renan Calheiros foi o primeiro. O relator perguntou sobre a orientação do Ministério da Saúde de que pacientes deveriam procurar atendimento apenas com sintomas mais severos, como falta de ar. Uma das perguntas que estava na lista de questionamentos de senadores governistas. Isso não é verdade, senador. Nós estávamos no mês de janeiro, no mês de fevereiro, não havia um caso registrado dentro do país. O que havia naquele momento eram pessoas em sensação de insegurança, de pânico, porque viam no mundo inteiro situações, a televisão passando, hospitais sendo construídos na China, a própria Itália com seu lockdown, e as pessoas procuravam hospitais no intuito de fazer testes. Aquilo, 99,9999% dos casos, eles eram de outros vírus e os 0,0001 eram indefinidos. Nós só fizemos transmissão comunitária depois do dia 24 de março. Num momento de viroses, a orientação sempre foi que você observe a virose, que você não vá imediatamente para o hospital, porque aglomera, e se você tiver lá sim um paciente positivo, ele vai contaminar na sala de espera. Eu tenho visto essa máxima ser repetida, e eu tenho percebido que é mais uma guerra de narrativa. Todas as orientações são para dar entrada pelo sistema de saúde. O relator também questionou sobre quando o Ministério elaborou um plano de medidas de gestão e assistência farmacêutica para casos positivos. Na resposta, sem citar nomes, Mandetta disse que foi preciso enfrentar falsas versões e teorias. Você cria muitas falsas versões. Nós combatimos naquela época, por exemplo, teoria de que, olha, cidades quentes, tropicais, não vão ter problema. Eu me lembro dessa teoria, ela era uma cantilena. Eu alertava Manaus, tinha uma preocupação com Cuiabá. Olha, cuidado, não acreditem, se preparem. Nós tínhamos a teoria de isolamento vertical. Olha, isole só os idosos. Não era verdade, a gente tinha que orientar. Todas as nossas orientações foram assertivas, foram pela ciência, embora algumas pessoas tenham compreendido, outras não compreenderam, mas nós tivemos todas as nossas afirmações comprovadas pelo decorrer da doença. Luiz Henrique Mandetta foi o primeiro ministro da Saúde do governo Bolsonaro e ficou no cargo por pouco mais de um ano. Mas à medida que os casos da Covid-19 começaram a aumentar e também as autoridades foram cobradas por ações mais efetivas, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta apresentaram contradições. Cada um tinha um discurso diferente e esses atritos tornaram insustentável a permanência de Mandetta no cargo de ministro. Luiz Henrique Mandetta foi anunciado ministro por Bolsonaro ainda no período de transição de governo. Foi na gestão dele, em fevereiro do ano passado, que o Brasil decretou emergência sanitária. No mês seguinte, após estados e prefeituras adotarem medidas restritivas, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em que condenou a redução das atividades econômicas. Um dia depois, Mandetta continuou defendendo a necessidade de distanciamento social, mas minimizou a fala de Bolsonaro.
Estamos todos muito conscientes no foco da vida, da proteção à vida. As questões econômicas são importantíssimas e fizeram parte da linha da fala do presidente, onde ele coloca que, se não tivermos um cuidado com a atividade econômica, essa onda de dificuldade que a saúde vai trazer virá uma onda de dificuldade maior ainda em relação à crise econômica. A partir daí, as divergências entre o então ministro e o presidente aumentaram. Mandetta reforçou o discurso da importância do distanciamento social para conter a pandemia e falou sobre isso um dia depois que Bolsonaro fez um passeio por Brasília e provocou a aglomeração. No momento, a gente deve manter o máximo grau de distanciamento social para que a gente possa, nas regras que estão nos estados, dar tempo para que o sistema se consolide na sua expansão. Nós estamos aumentando o sistema, estão chegando equipamentos. No começo de abril, mais um ponto de atrito. Enquanto Bolsonaro defendia o uso de cloroquina e hidroxicloroquina para pacientes com Covid, Mandetta afirmava que ainda não havia base científica para isso. Naquele momento, o Ministério tinha aprovado um protocolo para o uso dos medicamentos em ambiente hospitalar para casos muito graves e moderados da doença. Me levaram numa sala com 2 médicos que queriam fazer um protocolo de hidroxicloroquina por decreto. Há indício? A tese é boa? É boa. Mas primeiro, convença os pares técnicos. E aí vamos fazer pela ciência. Ciência. Não vamos perder o foco. Ciência, disciplina, planejamento, foco. No dia 12 de abril, Mandetta disse numa entrevista exclusiva para o Fantástico que a população não sabia mais se atendia ao que o presidente da República dizia ou às recomendações do Ministério da Saúde. A situação já era insustentável, Mandetta sabia. 4 dias depois da entrevista, no dia 16 de abril, Bolsonaro o demitiu. Mandetta anunciou a demissão nas redes sociais. Depois, num pronunciamento no Ministério da Saúde, fez um apelo ao corpo técnico do Ministério para continuar agindo e tomando medidas baseadas na ciência e para que dessem apoio ao futuro ministro. As perguntas continuam, portanto, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta ainda está na CPI, prestando todos os esclarecimentos. Seguem com as perguntas dos outros senadores titulares da comissão. O próximo depoimento de hoje está marcado para 14h, que é do ex-ministro Nelson Teich. Mas pelo desenrolar, pelo andamento, esse depoimento pode atrasar ou mesmo ser adiado. Ainda precisa de uma decisão do presidente da CPI. Então, nesse momento, Maju, a gente continua com o depoimento de Luiz Henrique Mandetta aqui na CPI. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. É isso, Flávia. Obrigada. E lembrando que nós, mulheres, né, Flávia, não estamos representadas ali na composição de integrantes da CPI. Mas as senadoras da bancada feminina estão, sim, acompanhando, 4 presencialmente e outras 8 estão acompanhando virtualmente. Então, fica registrado aí a presença feminina também. Obrigada, Flávia. A gente fala agora sobre a falta do imunizante Coronavac para aplicação da segunda dose. A vacinação está sendo retomada aos poucos nos municípios que receberam novos lotes da vacina. Mas a imunização ainda está suspensa ou atrasada em cidades de pelo menos 3 estados brasileiros. Às 5 horas da manhã já tinha fila para vacinação em São Lourenço da Serra, na Grande São Paulo. Mas só para quem vai tomar a vacina da AstraZeneca. Já quem precisa da segunda dose da Coronavac vai ter que esperar. A prefeitura diz que desde o dia 29 de abril não tem mais estoque para aplicar a segunda dose da Coronavac em quem tem mais de 68 anos. A cidade recebeu quase 4.000 doses das 2 vacinas, AstraZeneca e Coronavac, mas até agora só conseguiu imunizar com 2 doses 8% dos 16 mil habitantes. Em momento algum, o município usou essa segunda dose como primeira. Nós não temos a segunda dose da Coronavac porque o Estado até o dia de hoje não encaminhou ao município. Na cidade de São Paulo também tem muita gente com dificuldade para encontrar a segunda dose da Coronavac. Eu peguei o carro e rodei 14 quilômetros dentro da cidade para conseguir que a minha sogra fosse vacinada. Eu fico pensando, e a pessoa que não tem carro?
A pessoa que não pode se deslocar. Por telefone, não encontramos Coronavac em 3 unidades básicas da Zona Leste de São Paulo. Vocês têm segunda dose da Coronavac? Não, por enquanto não. Não, Coronavac não temos, só temos AstraZeneca. Tá, e você sabe se tem previsão de voltar? Não, ainda não. Estamos esperando abastecimento, né? E parece que ela está em falta, não é só aqui, é na região toda. Cidades que receberam doses da AstraZeneca continuam fazendo a imunização da primeira dose e algumas até adiantaram as faixas etárias. É o caso de Diadema, na Grande São Paulo. Idosos de 61 anos estão sendo imunizados hoje. A Maria Aparecida chegou cedo para garantir a primeira dose dela. Quando eu acordei, falei, é o dia da minha vitória. Graças a Deus. Além de São Paulo, a aplicação da segunda dose está suspensa ou atrasada em outras cidades de pelo menos 13 estados do Brasil. Cuiabá está há 1 semana sem aplicar a segunda dose da Coronavac. Campo Grande e Aracaju retomaram hoje, mas só para as pessoas que estavam com o agendamento para o fim de abril. Maceió retomou hoje também, mas 4 cidades de Alagoas ainda estão sem vacinas. Salvador está aplicando a segunda dose, mas com restrições. Pernambuco aguarda 111 mil doses da Coronavac para colocar a vacinação em dia. Na sexta-feira, o Instituto Butantan liberou mais um lote que está sendo distribuído pelo Ministério da Saúde. Em entrevista hoje à Globo News, o secretário estadual da Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, disse que o estado de São Paulo sempre mandou as doses separadas. Num primeiro momento, nós sempre mandamos as doses de vacina, primeira e segunda dose, e falávamos, olha, estamos vindo a primeira dose, guarde a segunda. O Instituto Butantan continua distribuindo as doses das vacinas, distribuímos na sexta passada 600 mil doses, estaremos distribuindo até o final da semana mais 1 milhão de doses, que teoricamente essas doses seriam para aplicar a primeira e a segunda dose de outros grupos, mas seguramente isso vai acontecer para alguns municípios no sentido de completar a dose completa, portanto a segunda dose da vacina. E relembrando aqui, foi o então ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, que autorizou a aplicação das doses guardadas com o objetivo de ampliar a vacinação e assim atender mais gente. A partir daí, começou a faltar imunizantes para a aplicação dessa segunda dose. A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo informou que entregou, no final de abril, 100 doses para o reforço da imunização lá em São Lourenço da Serra, que você viu no começo da reportagem. Segundo o município, essas doses são para vacinação dos professores. Para idosos acima de 68 anos, a cidade continua sem a segunda dose. A Prefeitura da capital paulista disse que diariamente há um remanejamento e abastecimento de doses entre as unidades de saúde para resolver eventuais desabastecimentos causados pela alta demanda em alguma região. E a falta de vacinas foi parar na Justiça, que, a pedido do governo do Ceará, determinou que o Ministério da Saúde mande ao Estado 49 mil doses de Coronavac para garantir a aplicação do reforço. A Advocacia Geral da União disse que a decisão saiu sem a prévia manifestação da União nos autos e que está analisando eventuais medidas judiciais cabíveis. O Ministério da Saúde disse que vai distribuir 1 milhão de doses de Coronavac aos estados durante esta semana. E cidades brasileiras começaram a aplicar hoje as primeiras doses da vacina da Pfizer. A primeira remessa de 500 mil doses foi entregue pelo Ministério da Saúde para os estados ontem. O comerciante Alexandre Almeida, de 63 anos, foi o primeiro carioca a receber a vacina da Pfizer. Ele tomou a dose num posto de saúde da zona norte do Rio. Me dá uma tranquilidade muito grande saber que estou imunizado, né? Que a probabilidade de eu ser infectado por esse vírus diminui sensivelmente. Até trouxe os exames comprobatórios disso, né? Eu tenho problemas circulatórios, eu tenho problema de pressão, enfim, dentre outros, né? 46.800 doses da nova vacina chegaram ontem à noite e serão aplicadas na cidade do Rio. Débora é diabética e está esperando a Maitê, que deve nascer no mês que vem. Muito mais aliviada.
Apenas 12 pessoas receberam as doses da Pfizer durante a manhã, com a presença da Secretaria Municipal de Saúde. A Prefeitura disse que vai começar a distribuição para 250 postos hoje à tarde e amanhã, e que já na quinta-feira as doses devem terminar. O Rio está seguindo a orientação do Ministério da Saúde de usar as vacinas da Pfizer no grupo que tem comorbidades, em gestantes, mães que acabaram de parir e pessoas com deficiência permanente. Mas estados e municípios poderão seguir estratégias locais. Os estados receberam no início desta semana quase 500 mil doses para a primeira aplicação. Mas poucas cidades já começaram a aplicar as doses. Recife se programou para amanhã. Olinda e Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana, começaram hoje. No Piauí, somente a capital, Teresina, vai aplicar as doses, ainda sem data para começar. Os frascos estão num freezer do Hospital Universitário da Federal do Piauí. O secretário municipal de saúde do Rio explicou que a vacina precisa passar por um processo antes de ser aplicada e que, a partir disso, a validade é de 5 dias. Ela passou a noite inteira voltando aí a temperatura de 2 a 8 graus, que é a temperatura que ela vai ser armazenada nas unidades de saúde. É um pouco diferente também, porque a aplicação não é feita com 0,5 ml, é com 0,3 ml, e o frasco vem com 6 doses cada frasco. As outras vacinas que estão sendo aplicadas no país, Coronavac e Oxford AstraZeneca, vêm com 10 doses por frasco e podem ficar armazenadas entre 2 e 8 graus por períodos mais longos. A remessa que chegou ontem aos estados será toda destinada para a primeira dose. A recomendação do fabricante é que a segunda dose seja aplicada em 21 dias. Mas o Brasil vai seguir o exemplo do Reino Unido e fará o intervalo de 12 semanas. Quem vacinou hoje saiu com a data de 27 de julho anotada na carteira de vacinação para receber a segunda dose. Segundo o Ministério da Saúde, o intervalo maior serve para que mais brasileiros sejam vacinados com a primeira dose. Isso é possível porque a vacina da Pfizer já oferece imunidade significativa após a primeira aplicação. O presidente da Associação Brasileira de Imunizantes, Renato Kifuri, defende esse intervalo maior entre as doses. A utilização da vacina da Pfizer com intervalo de 3 meses promove uma vacinação de uma maior população sem nenhum prejuízo na resposta e na proteção dos indivíduos vacinados. Você viu aí, vacina da Pfizer entrou na roda, que bom. Então vamos ver o andamento da vacinação aqui no Brasil. 440.826 pessoas tomaram a primeira dose em 24 horas das vacinas disponíveis, né? E outras 409.052 receberam a segunda dose. Então, no total, foram aplicadas aí 849.878 doses em 24 horas. Aí a gente vê o percentual de vacinados no Brasil com isso. A gente tem aí, chegou o Brasil, né, a 32.316.507 vacinados com essa primeira dose, o que equivale a 15,26% da população. 16.279.037 pessoas também receberam a segunda dose, a dose de reforço. Isso equivale a 7,69% da população. Temos 25 estados e o Distrito Federal que atualizaram os dados da vacinação. Em azul, aqui mais escuro no nosso mapa, são os que têm o maior percentual da população vacinada com essa primeira dose. Até agora, os 5 que mais vacinaram são Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, São Paulo e agora, em quinto lugar, temos o estado da Bahia. Ainda nesta edição, a gente volta a falar sobre a CPI da Covid e também sobre vacinas pelo Brasil. E começou hoje de manhã, lá no Paraná, o julgamento de Luiz Felipe Manweiler, que é acusado de matar a mulher, a Tatiane Spitzner, em julho de 2018. Vou chamar o Wilson Kirsch, que está na cidade de Guarapuava, acompanhando de perto esse caso, que chocou a gente pela tamanha violência, né? Conta pra gente como é que está o andamento do julgamento. Boa tarde. Oi, Maju. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O julgamento já dura aproximadamente 5 horas aqui no Fórum de Guarapuava. Por causa da pandemia, o acesso é restrito. Só um representante de cada veículo de comunicação pode acompanhar o júri.
Ao todo, serão ouvidas 17 testemunhas. E a primeira delas é Bruno Maciosek, o delegado responsável pelo inquérito. Por volta do meio-dia, ele ainda dava detalhes sobre as investigações quando o júri foi suspenso para o almoço e retomado 1 hora depois. Esse é um caso que mobilizou, que chocou os moradores de Guarapuava e de todo o Brasil. Luiz Felipe Manweiler chegou ao fórum por volta das 9 horas da manhã, escoltado pela polícia. A defesa tentou esconder o rosto dele com um pano. Parentes e amigos de Tatiane Spitzner também acompanharam a chegada do réu. Em protesto silencioso, colocaram flores em frente ao fórum. No sorteio dos jurados, Ministério Público e a defesa de Manweiler podiam recusar até 3 nomes cada. Por fim, 7 homens foram aceitos para compor o júri. Nenhuma mulher foi incluída para decidir sobre esse caso de feminicídio. Tatiane Spitzner e o marido Luiz Felipe Manweiler comemoravam o aniversário dele num bar. Eles começaram a discutir e foram para casa. Era madrugada de domingo, 22 de julho de 2018. Câmeras de segurança do edifício onde o casal morava, em Guarapuava, flagraram Luiz Felipe agredindo Tatiane dentro do carro, na garagem do prédio e dentro do elevador. O casal ficou 12 minutos dentro do apartamento onde morava, no 4º andar. Segundo o Ministério Público, neste tempo, Luiz Felipe matou Tatiane asfixiada e arremessou o corpo dela pela sacada. Ele nega e diz que a esposa se jogou. Imagens mostram Luiz Felipe carregando o corpo da advogada de volta para dentro do apartamento, limpando vestígios de sangue do elevador e, na sequência, saindo com o carro. Ele foi preso horas depois em São Miguel do Iguaçu, oeste do Paraná, após sofrer um acidente na estrada em direção ao Paraguai. Em maio do ano passado, a Justiça decidiu pelo júri popular. A defesa dele tentou mudar o julgamento para outra cidade, mas o pedido foi negado. Luiz Felipe responde por feminicídio com emprego de asfixia e fraude processual. Ele está preso há 2 anos e 9 meses na penitenciária industrial de Guarapuava. Eu tenho a prova segura de que Manweiler, ele errou quando bateu, mas não matou. E a prova é científica, a prova é testemunhal e tudo isso vai ser colocado ao Conselho de Sentença. Luiz Felipe Manweiler vai ser julgado pelo povo de acordo com o que a lei determina e que a prova científica indica. Manweiler errou, mas não matou. Existem as imagens que comprovam as agressões que ele praticou contra ela, existem os laudos oficiais do ML atestando que ela foi morta por asfixia mecânica e que as lesões que o corpo sofreu em decorrência da queda foram causadas já após a morte. Então todo o comportamento dele antes e após o fato e os laudos que comprovam qual foi a causa da morte, para nós são provas seguras de que ele deve ser condenado. Em 10 de fevereiro, o julgamento foi interrompido durante o depoimento da primeira testemunha, quando os advogados de Manweiler alegaram cerceamento da defesa e abandonaram o julgamento. A defesa queria exibir outros trechos de vídeos gravados por câmeras de segurança do prédio onde morava o casal, mas o juiz não autorizou porque entendeu que esses trechos não estavam no processo. Por causa do abandono da defesa, o juiz precisou dissolver o Conselho de Sentença e marcar uma nova data para o júri. O delegado responsável pelo inquérito continua sendo ouvido aqui no fórum, agora pela defesa de Luiz Felipe Manweiler. À tarde devem ser ouvidas mais 3 testemunhas por videoconferência. São 2 ex-vizinhos do casal, que hoje moram em Curitiba, e também o perito, que fez fotos ali da região onde eles moravam. A gente segue acompanhando esse júri e pode voltar a qualquer momento com mais informações. Maju? É isso, Wilson. O julgamento onde 7 homens foram aceitos para compor o júri e nenhuma mulher foi incluída para decidir sobre um caso de feminicídio. Tá bom, obrigada, viu? E a polícia concluiu o inquérito que investiga a morte do menino Henri e indiciou o vereador Dr. Jairinho e a mãe do menino, a Monique Medeiros, por homicídio duplamente qualificado e tortura. Novas mensagens que foram divulgadas do celular da babá de Henri relatam mais detalhes de agressões ao menino. Desde o início, a Polícia Civil sabia que dentro do apartamento estavam apenas Henri, Monique e Jairinho. Esclarecer o que provocou a morte de Henri foi um desafio para a polícia. Seria possível que um acidente doméstico, como alegou o casal na delegacia, pudesse causar tantos ferimentos em Henri?
Policiais fizeram 3 perícias no apartamento, que foram fundamentais para as investigações. A reprodução simulada foi feita com um boneco do tamanho e com o peso de Henri. E, ao final, descartaram a possibilidade de acidente doméstico. Em seus depoimentos, Monique e Jairinho negaram a existência de brigas e agressões entre o casal e envolvendo o menino. Monique garantiu que a relação entre o filho e o padrasto era boa. A Polícia Civil ouviu mais de 20 pessoas no inquérito. Entre elas, a babá de Henri, Tainá Oliveira, e a empregada do casal, Leila Rosângela de Souza. As duas precisaram prestar novos depoimentos. Elas admitiram que tinham mentido na primeira vez que estiveram na delegacia e que foram orientadas a mentir pelo advogado André França Barreto, que representou o casal. Para os investigadores da Delegacia da Barra, a babá Tainá Oliveira voltou a mentir no segundo depoimento prestado à polícia. A Polícia Civil diz que ela suavizou os episódios de violência em seu segundo depoimento e, mais uma vez, omitiu e mentiu sobre aspectos extremamente relevantes. Em novas mensagens extraídas do telefone apreendido com a babá, os policiais encontraram uma conversa de Tainá com um namorado no dia 2 de fevereiro. A babá disse: "Eu tô apavorada, família de doido real. A criança vai ficar perturbada." O namorado pergunta: "O que houve?" A babá responde: "O menino estava no quarto chorando comigo, querendo a mãe. Nisso entra o doido", se referindo ao vereador Jairinho. Segundo Tainá, Jairinho teria dito: "Henri, não pode chorar, você é muito mimado." E depois entrou no quarto com Henri. O menino disse: "Me leva pra tia, eu quero minha tia." Tainá diz que depois o menino ficou dentro do quarto com o Jairinho chorando. Nesse momento, a babá diz que ouviu Henri gritando: "Prometo", e que Jairinho deveria estar falando para o menino prometer que não ia contar nada para ninguém. Depois da prisão, Monique e Jairinho trocaram de advogado e cada um passou a ter a sua defesa. A partir daí, a mãe de Henri mudou a versão do caso. Ela relatou em cartas uma rotina de brigas e que sofria agressões do vereador, mas continuou dizendo que nunca viu Jairinho batendo em Henri. Para a polícia, Monique Medeiros contribuiu para a morte do filho ao não afastar Henri da convivência com Jairinho. A investigação ela está tecnicamente convencida, tá? Baseada em robustos elementos probatórios da responsabilidade pela morte do menino Henri, do vereador Dr. Jairinho e da mãe da criança, a senhora Monique, devido à sua omissão. Ela, como mãe, agente garantidora, tinha o dever legal de proteger o seu filho. A Polícia Civil indiciou Jairinho e Monique por homicídio duplamente qualificado e tortura. Jairinho também foi indiciado por outra tortura, sofrida por Henri no dia 12 de fevereiro. Nesse dia, o próprio Henri e a babá Tainá Oliveira relataram as agressões a Monique numa conversa por telefone. A mãe de Henri estava num salão de beleza e, segundo o relato de uma cabeleireira, Monique ligou para Jairinho cobrando explicações. Os relatos de duas ex-namoradas de Jairinho também foram fundamentais para a conclusão do inquérito. As mulheres contaram à polícia que elas e seus filhos também foram vítimas de agressões do vereador em anos anteriores. Agora o Ministério Público do Estado vai analisar todo o inquérito. O MP pode pedir novas diligências à polícia, arquivar o caso ou oferecer a denúncia à Justiça. Caso a Justiça aceite a denúncia, Jairinho e Monique viram réus no processo criminal. A única pessoa que foi calada nessa situação toda foi o Henri. Ele foi calado. Ele pediu ajuda e ele não foi ouvido. Ontem, Jairinho virou réu em outro caso de agressão contra a filha de uma ex-companheira. A Justiça aceitou a denúncia do MP. A defesa de Jairinho disse que vai se manifestar após o Ministério Público oferecer a denúncia. E a defesa de Monique Medeiros disse em nota que o inquérito foi concluído prematuramente com erros investigativos. A defesa ainda afirmou que várias pessoas puderam mudar seus relatos e que Monique não teve o mesmo direito e reafirmou a inocência de Monique. Nós tentamos falar também com a defesa da babá, da Tainá Oliveira, mas ainda não conseguimos contato. Gente, agora a gente pega fôlego para falar de um crime bárbaro que chocou Santa Catarina, Brasil, hoje cedo. Um rapaz invadiu uma creche municipal, esfaqueou e matou 3 crianças,
uma professora e uma funcionária. Isso tudo foi na cidade de Saudades, que fica no oeste de Santa Catarina. Eu vou conversar agora, chamar aqui a repórter Fernanda Moro, que está acompanhando e tem mais informações dessa tragédia que aconteceu por aí. Fernanda, vamos lá. Oi, Maju. Uma tragédia. A cidade de Saudades, aqui no oeste de Santa Catarina, tem cerca de 10 mil habitantes e a polícia ainda não divulgou o nome do jovem de 18 anos que entrou na creche e esfaqueou as crianças, uma professora e também uma funcionária. 3 crianças e uma professora de 30 anos, elas morreram ainda no local. Outra funcionária da creche chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Segundo o delegado que está investigando o caso, uma 4ª criança foi ferida e levada para o hospital. Nós não conseguimos confirmar o estado de saúde dela, mas o delegado nos disse que ela não tinha ferimentos graves. As crianças mortas tinham menos de 2 anos de idade. O delegado disse ainda que o rapaz chegou aqui ao local em uma bicicleta e começou o ataque. Vamos ouvir. O rapaz chegou por volta próximo ali das 10 horas, por volta de 10 horas, e armado, uma arma branca, em princípio é uma adaga, eu não consegui conferir em loco ali qual que é a arma, porque a gente isolou o local. E começou a atacar a professora, que veio a falecer, e aí a professora correu para uma sala onde estavam essas outras crianças, e lá nessa sala ele agrediu essas outras crianças. Havia 4 crianças na sala, mas aí começou a gritaria e as professoras começaram a gritar por socorro, e aí o pessoal aqui da redondeza, os vizinhos e tal, vieram e conseguiram conter o agressor. O delegado nos disse que a polícia já fez uma busca na casa do rapaz e encontrou outras armas, mas não deu mais detalhes sobre o tipo dessas armas. O delegado afirmou ainda que o agressor não tinha passagens pela polícia e não teria uma motivação aparente para... Deixa eu voltar aqui para o estúdio, porque a transmissão da Fernanda é pela internet, então tem um probleminha aí na hora do sinal ser transmitido. Então vamos lá, ó. Então, disse que não teria uma motivação aparente para cometer esse crime, né? O rapaz que esteve lá de 18 anos. A polícia agora vai investigar o comportamento do rapaz e algum possível ato de violência antes do crime de hoje. Os policiais acreditam que é um fato isolado e estão descartando o envolvimento de outras pessoas. E a nossa equipe chegou a conversar com testemunhas que ajudaram a conter o rapaz. Vamos ouvir. Eu estava dentro de casa. Eu escutei gritos de pedido de socorro, eram muito fortes. Então eu saí para fora, daí eu vi as meninas, minhas colegas, pedindo socorro e ligar para a polícia. Eu consegui ligar para a polícia, mas quase não pude falar nada, só pedi socorro. E então as meninas começaram a trazer os feridos para fora. E eu consegui levar um menino para o hospital, mas ele estava bem ferido. Então é muita tristeza. Não tenho nem palavras, porque eu perdi colegas. Ai, que tristeza. Olha, o prefeito da cidade decretou luto oficial. A creche tem cerca de 80 alunos e atende crianças de 6 meses a 2 anos, tá? Então, se tiver alguma novidade, a gente volta com essa cobertura dessa tragédia na cidade de Saudades, no oeste de Santa Catarina. A Polícia Militar apreendeu pouco mais de meia tonelada de maconha lá em Pará de Minas, na região centro-oeste de Minas Gerais. A droga estava escondida em uma propriedade rural. Com a ajuda de um cão farejador, a polícia encontrou 537 quilos de maconha escondidos dentro de uma caixa d'água. Essa apreensão foi feita no fim da noite de ontem. Um homem e uma mulher foram presos. Segundo a Polícia Militar, os dois têm passagem por tráfico. Uma operação conjunta do Ministério Público e Polícia Civil de Mato Grosso prendeu policiais civis e militares que são suspeitos de acobertar e facilitar crimes no estado. De acordo com a investigação, o chefe da organização criminosa era um policial da Ativa que usava a estrutura de uma delegacia de Cuiabá para facilitar as ações criminosas. A operação cumpriu 22 mandados de prisão preventiva. 13 dos alvos eram policiais e ex-policiais. Eles são suspeitos de praticar crimes como corrupção, roubo e tráfico. Também foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão em Cuiabá e no interior do estado.
A maior parte das 41 famílias que estavam em um abrigo que acolhe imigrantes lá em Manaus estão alojadas na Vila Olímpica da cidade. É que ontem um temporal atingiu Manaus e destruiu esse abrigo. Aqui funcionava um abrigo de trânsito para imigrantes, principalmente venezuelanos e haitianos. O Exército é o responsável pelo espaço. Durante forte chuva que atingiu Manaus na tarde de ontem, a água invadiu o abrigo depois de derrubar o muro de uma empresa vizinha. As pessoas se seguravam no que podiam para não serem levadas pela correnteza. Este homem, em cima de um muro, conseguiu salvar um outro que estava se afogando. Aqui, esta mãe enfrentou a força da água para salvar os filhos. Este carro foi parar dentro do alojamento. 41 famílias estavam no abrigo no momento da enxurrada. São pessoas que já estão em processo de transferência para outros estados do Brasil e que agora, enquanto aguardam por esse momento, estão abrigadas em outros lugares. A maioria veio aqui para o alojamento da Vila Olímpica de Manaus. Não está em funcionamento por conta da pandemia, é um hotel para atletas, né? E por conta da situação, ele estava desocupado. Então, prontamente, a equipe veio aqui e preparou o hotel para receber os venezuelanos. O quanto for necessário, vai estar à disposição. Algumas famílias viajam até o fim de semana e estão recebendo doações. Entre os imigrantes, muitas mulheres e crianças, quase todos vindos da Venezuela. Alguns perderam toda a sua documentação, perderam roupa. Tem gente que só está com a roupa do corpo para viajar hoje. Nós, enquanto Estado, estamos tentando fazer tudo o que nos cabe para que eles consigam a documentação, que eles consigam sair daqui com a declaração, mas que eles possam também receber esse apoio, porque diante da situação que eles passaram ontem não foi nada fácil para eles. Nada fácil, que imagem, né, Eliana? Um mar lá de chuva. Então a gente começa por Manaus, né? Como é que vai ficar a situação por lá? Boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. Foi um susto, né? Um drama. E olha, Manaus ainda vai ter muita chuva. Hoje tem risco de mais temporal. Nos próximos 15 dias, ou seja, até o dia 18, a chuva vai se concentrar principalmente aqui no norte do Amazonas, em Roraima e também no oeste do Pará. Numa previsão mais curta, próximos 3 dias, muita chuva também em Belém, São Luís e Teresina. E hoje, tempo instável na fronteira do Brasil com o Uruguai. Em Jaguarão, no Rio Grande do Sul, ainda tem muita gente sem eletricidade por causa da tempestade de ontem à noite. O vento foi muito forte, teve bastante granizo e um galpão desabou. Uma frente fria é ela que está deixando as nuvens bem carregadas. Hoje a chuva avança até Porto Alegre, que amanhã terá um dia fechado e chuvoso, com queda na temperatura. No Rio Grande do Sul, toda essa área que a gente vê aqui em verde, olha, tem uma pontinha azul lá, né? Tem previsão de chuva forte hoje por causa da frente fria. Aqui entre norte e também parte do nordeste é a zona de convergência intertropical que ajuda a alimentar a chuva. E no litoral leste nordestino temos os ventos que trazem umidade do mar e deixam as nuvens mais carregadas também. Previsão de muita chuva hoje também em Salvador, no Recife e em Natal, Maju. Então você mostrou aí as áreas com chuvas, engrenagens que provocam chuva e o solão, onde? Vamos lá, áreas ensolaradas. Toda essa que aparece aqui em amarelo no nosso mapa vai do norte do Rio Grande do Sul, passa pelo Rio de Janeiro, sul do Piauí, parte aqui do Tocantins e grande parte do Centro-Oeste. Tá faltando chuva em muitas dessas regiões. E aí a água disponível no solo tá pouca nestas áreas aqui mais alaranjadas, então grande parte do Brasil. Com o solo seco fica mais fácil pegar fogo. Por isso, o risco de queimada está alto também nas áreas avermelhadas. E além desse problema aí, né, para o meio ambiente, queimada, o ar seco favorece complicações alérgicas, respiratórias, também irritação nos olhos. Por isso é bom evitar a exposição ao sol e os exercícios ao ar livre nos horários mais quentes e secos, também lugares fechados e aglomerações, que já é regra, né, agora na pandemia, e beber bastante água, que é o que eu sempre falo aqui. Até porque a umidade continua baixa amanhã, principalmente nessa área aqui, olha, mais escura, em contraste com a faixa
faixa norte do Brasil, também com Rio Grande do Sul, com risco de temporal também amanhã, Maju. Agora, Eliane, eu sempre falo aqui, até pareço chata, mas vai continuar seco aqui em São Paulo pro meu nariz, pra minha sinusite? Olha, vai continuar por mais uns dias. Olha, São Paulo vai ter tardes quentes e secas até quinta-feira e sexta-feira vem uma frente fria, provoca garoa e derruba a temperatura. No Rio de Janeiro, calor até quinta-feira também, aí de sexta pra frente chove e refresca. Maju. Então, vamos de água até a chuva chegar, né? É isso aí. Obrigada, Eliane. Até amanhã. Até mais. Tchau, tchau. Olha, ainda hoje, novas informações sobre os depoimentos na CPI da Covid. A seguir, o estado de Nova York antecipa a reabertura da economia. A Índia se torna o segundo país do mundo a passar dos 20 milhões de casos de Covid. O desabamento de um viaduto deixa 23 mortos na Cidade do México. Voltamos já já. A Índia passou de 20 milhões de casos registrados de Covid. É o segundo país a ultrapassar essa marca depois dos Estados Unidos. A Índia tinha levado 10 meses para atingir a marca dos 10 milhões de infectados. Agora precisou de 4 para chegar a outros 10 milhões. Já são 13 dias com os novos casos diários acima de 300 mil. O governo indiano prefere olhar para a metade muito vazia do copo. Destaca que as infecções estão diminuindo, mas os testes também diminuíram. E a média semanal ainda sinalizou um aumento de uma semana para outra, mesmo que em menor ritmo. As filas nos crematórios, as cremações em massa, a falta de oxigênio dão a sensação de subnotificação dos casos de morte também. O registro oficial aponta que a Covid matou perto de 220 mil indianos. Uma marca muito ruim para o maior fabricante de vacinas do mundo. São quase 160 milhões de vacinados. Parece muito, mas não chega a 12% da imensa população indiana. O Reino Unido está entre os mais de 40 países que mandaram ajuda humanitária para a Índia, inclusive com remessas britânicas chegando lá hoje. O primeiro-ministro daqui fez uma reunião virtual com o primeiro-ministro indiano. Boris Johnson cancelou uma viagem que faria à Índia porque a situação se agravou no país. O governo indiano autorizou festivais religiosos e comícios nas votações regionais. Ao mesmo tempo em que fez vista grossa para aglomerações, não investiu em testagem, rastreamento e estruturação de novos leitos. A falha nacional na comunicação da gravidade da doença abre espaço para situações constrangedoras. Policiais puniram pessoas que não respeitaram recomendações sanitárias com agachamentos. Esse assistente social usou a fantasia para tentar convencer crianças de comunidades a usarem máscara. Não é o palhaço que fez do combate à Covid um circo na Índia. Lá para punir. E olha só, a gente já falou aqui, né, que a Índia é a farmácia do mundo. Então a gente entrou em contato com o Ministério da Saúde brasileiro perguntando se o agravamento da pandemia na Índia afetaria o recebimento de insumos e de vacinas que foram contratados pelo Brasil. Em nota, o Ministério da Saúde brasileiro disse que até o momento não recebeu qualquer sinalização do governo indiano de alterações no recebimento de insumos ou vacinas eventualmente contratados. O Ministério da Saúde reiterou a cooperação bilateral entre os dois países e disse que, assim como no início da pandemia, pôde contar com o apoio da Índia ao receber 4 milhões de doses prontas da vacina AstraZeneca Oxford. Vamos para os Estados Unidos, porque lá em Nova York, no estado de Nova York, antecipou para o dia 19 de maio a retomada das atividades que foram suspensas ou restritas por causa da pandemia. A prefeitura da cidade tinha anunciado a reabertura na semana passada, lembra? Mas só para julho a gente falou sobre isso aqui. A gente vai então falar agora com o Ismar Madeira, que está na Times Square, que é o coração da cidade, falar sobre essa retomada da vida normal, que só vai ser possível porque a vacinação está muito avançada por aí. Eu lembro que eu falei com o Felipe, né, o nosso outro repórter, que estava todo feliz com a chegada da reabertura no verão. Agora mais cedo, bom para vocês. Conta tudo, Ismar. Boa tarde. Boa tarde, Maju, para você e para todos, uma antecipação de mais de um mês, né? É muita coisa e olha, essa é a maior reabertura, retomada de atividades desde o início da pandemia aqui em Nova York. No entorno da Times Square existem milhares de escritórios, além também de lojas, museus e os principais teatros da Broadway ficam aqui. Os maiores shows da Broadway ainda vão demorar um pouco para serem retomados, mas pequenos teatros já estão sendo reabertos e ampliando a capacidade de recebimento de público. O governador Andrew Cuomo disse que os teatros devem exigir
o teste negativo da Covid ou então um comprovante da vacinação completa, como esse aqui é o meu, a gente agora anda com ele, porque é um passaporte para esse tipo de atividade e também para, por exemplo, estádios que já vão ampliar a capacidade de público também. Já bares e restaurantes estão atendendo com 50% da capacidade em ambientes fechados. Na sexta-feira eles ampliam isso para 75% da capacidade e no dia 19 chegam a 100% com aquelas medidas de distanciamento, uso de máscara pelo cliente quando não estiver sentado à mesa, por exemplo. E o metrô volta a funcionar normalmente. Os trens estão sendo paralisados durante a madrugada para limpeza, mas a partir do dia 17 voltam a funcionar 24 horas por dia. E uma informação importante para os brasileiros é que, apesar de toda essa reabertura por aqui, a entrada nos Estados Unidos de turistas vindos do Brasil ainda tem restrições, viu, Maju? Pois é, infelizmente, né, Ismar? Infelizmente, então vá aproveitando por aí, enquanto a gente não pode aproveitar, cuide-se bastante, obrigada. Olha, subiu para 65 o número de pessoas internadas na Cidade do México depois que um viaduto desabou e 2 vagões do metrô caíram em uma avenida movimentada da capital mexicana ontem à noite. 23 pessoas morreram. 7 permanecem em estado grave e há crianças entre as vítimas. Dezenas de bombeiros trabalharam para retirar pessoas dos escombros, mas o resgate precisou ser interrompido durante a madrugada por causa do risco de mais destroços desabarem. A Cidade do México tem um dos metrôs mais movimentados do mundo. Mais de 5,5 milhões de pessoas utilizam o metrô todos os dias como único meio de transporte. Moradores que vivem perto do viaduto reclamavam que a estrutura estava visivelmente comprometida desde o forte terremoto que atingiu a Cidade do México em 2017. A prefeita da cidade, a Cláudia Sheinbaum, disse hoje que haverá uma investigação para apontar as causas do desabamento. Na Colômbia, pelo menos 19 manifestantes e um policial morreram em quase uma semana de protestos contra uma reforma tributária proposta pelo governo. As manifestações ocorreram na capital, Bogotá, e em outras cidades como Medellín e Cali. No domingo, o presidente Iván Duque retirou o plano que, entre outros pontos, aumentaria o imposto sobre gasolina em 19%. O ministro da Fazenda renunciou ontem, o Alberto Carrasquilla. Mesmo assim, os protestos continuaram e caminhoneiros fecharam rodovias. Hoje, a União Europeia pediu calma para as forças de segurança colombianas e o fim da violência contra manifestantes. E uma portaria publicada hoje no Diário Oficial autoriza a contratação de quase 1.700 profissionais temporários para o IBAMA, a maioria deles para a função de brigadista. Segundo a portaria, esses profissionais poderão ser contratados já neste mês para o atendimento de emergências ambientais. Essa medida é adotada menos de uma semana depois do fim daquela operação, a Operação Verde Brasil, que autorizou o emprego das Forças Armadas na Amazônia para ajudar no combate ao desmatamento e às queimadas. A saída dos militares ocorre no momento de redução do orçamento de fiscalização do IBAMA. Em nota, o Instituto disse que a contratação dos brigadistas é feita todo ano para o combate às queimadas. E também foi publicada no Diário Oficial a lei que prevê ajuda ao setor de eventos durante a pandemia. O texto permite que empresas do setor renegociem dívidas tributárias com até 70% de desconto e parcelamento em até 135 meses. Ao todo, foram vetados 9 trechos dessa lei. Entre eles, o que concedia uma redução temporária de impostos. Na mensagem de veto, o Ministério da Economia argumentou que a medida traz impactos na arrecadação, sem indicar um corte equivalente nas despesas e que não há estimativa do impacto orçamentário da medida. O prefeito licenciado aqui de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, recebeu alta da UTI no começo da tarde. Ele passa bem e vai agora para a semi-intensiva. Bruno Covas foi internado no fim de semana por causa de complicações no tratamento contra o câncer. Ontem, os médicos conseguiram controlar um sangramento no sistema digestivo. Bruno Covas está internado no Hospital Sírio-Libanês e desde o fim da tarde de ontem respira sem a ajuda de aparelhos. Os médicos descobriram um sangramento durante uma endoscopia de acompanhamento do câncer. Para fazer o exame com segurança e o tratamento local com segurança, foi feito sedação e intubação como parte do procedimento de endoscopia para proteger a via aérea dele.
O exame revelou uma úlcera na transição entre o esôfago e o estômago, a mesma região onde surgiu o primeiro tumor, diagnosticado em 2019. O sangramento foi controlado com o uso de medicamentos. A endoscopia identificou o sangramento na lesão úlcera gástrica, ela estancou e controlou o sangramento e depois da endoscopia a gente optou por transferir ele para UTI justamente para fazer esse pós-procedimento de forma mais segura possível. Bruno Covas deu entrada no hospital no domingo à tarde. Nesta semana ele faria sessões de quimioterapia combinadas com imunoterapia. A internação já estava prevista, mas precisou ser antecipada em um dia porque o prefeito licenciado tinha muitas náuseas e se queixava de cansaço. Bruno Covas recebeu o diagnóstico de câncer em 2019. O prefeito tinha um tumor maligno no trato digestivo e metástase no fígado e nos gânglios linfáticos. No mês passado, os médicos descobriram um acúmulo de líquido no abdômen e nas pleuras, tecidos que revestem os pulmões. Exames também detectaram que o câncer tinha atingido os ossos e o fígado. Hoje, o Diário Oficial publicou o ofício que o prefeito enviou à Câmara Municipal e comunica que precisará se afastar das funções à frente do Executivo Municipal pelo prazo de 30 dias. Desde ontem, o vice-prefeito Ricardo Nunes, do MDB, assumiu interinamente a prefeitura da maior cidade do país. E acabou agora há pouco a entrevista coletiva dos médicos que estão cuidando do prefeito Bruno Covas. O Giba Bergamin está acompanhando e traz as informações para a gente. Oi, Giba. Oi, Maju, muito boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o JH. Os médicos acabaram de confirmar aqui que o prefeito teve alta da unidade de terapia intensiva e aguarda um leito na semi-intensiva. Portanto, isso representa uma melhora. O sangramento foi de fato contido, há 24 horas que ele não tem nenhum tipo de sangramento, segundo os médicos. Acordou durante a noite, a madrugada, teve contato com o irmão e com a mãe também e há pouco tempo estava sentado numa cadeira, segundo os profissionais que cuidam do prefeito. Importante a gente reforçar que o prefeito precisa agora ganhar peso, porque o principal objetivo é ele estar em condições de retomar o tratamento, que inclui quimioterapia, que é um conjunto de medicamentos para combater os tumores, e imunoterapia, para reforçar o sistema imunológico do prefeito. Por enquanto, não há nenhuma previsão para que esse tratamento seja retomado, Maju. É isso, Giba, que ele saia dessa, então. Obrigada pelas informações. Olha, deixa eu fazer uma correção aqui. Naquela reportagem sobre a falta de segunda dose, a gente disse que em 14 estados há cidades com problemas. E citamos Cuiabá. Mas, na verdade, a cidade com atraso na vacinação lá em Mato Grosso é Rondonópolis. Cuiabá está aplicando a segunda dose porque previu que poderia faltar e aí optou por guardar. Profissão Repórter, gente, está celebrando 15 anos no ar. A equipe está preparando programas especiais para revisitar pessoas e histórias marcantes. O primeiro terá a saúde como tema. Eu engravidei, depois que eu tive o bebê, o rio parou de novo. Minha mãe morreu faz 20 anos depois de uma sessão de hemodiálise. Oi? Olá. Quem é essa pessoa aqui? Ah, meu Deus do céu. Para se proteger de suas autoagressões, ele viveu acorrentado durante os últimos 15 anos. A gente nunca pode desanimar, né? Desistir. Há um mês, Wilson fez um implante no ouvido e amanhã ele pode voltar a ouvir. Eu tô ouvindo minha voz! Nesses 12 anos, o que mais mudou na sua vida? Hoje, depois do BBB, no Profissão Repórter. Parabéns à equipe do Profissão, esse programa é demais. Olha, a seguir novas informações da CPI da Covid, o julgamento de Luiz Felipe Manweiler, acusado de matar a ex-mulher Tatiane Spitzner. Até já. A gente volta a falar sobre o julgamento de Luiz Felipe Manweiler, que é acusado de matar Tatiane Spitzner em 2018, lá em Guarapuava, no Paraná. O Wilson Kish está acompanhando, ele já apareceu por aqui, havia dito que era o delegado responsável pelo caso que estava sendo ouvido. Continua sendo ele? Vamos lá, Wilson, boa tarde. Oi, Maju. Boa tarde de novo para você. Sim, o delegado Bruno Maciosek, responsável pelo inquérito, continua sendo ouvido aqui no Fórum de Guarapuava. Ele é a primeira das 17 testemunhas previstas para esse caso. Nesse momento, o delegado está respondendo às perguntas da defesa de Luiz Felipe Manweiler. Esse caso foi em julho de 2018.
Segundo o Ministério Público, depois de agredir a esposa, Luiz Felipe Manweiler asfixiou Tatiane e jogou o corpo dela da sacada do apartamento do 4º andar onde moravam. Luiz Felipe Manweiler nega e diz que a esposa se jogou. Esse deve ser um júri demorado. A expectativa é de que a sentença só saia daqui a 2 ou 3 dias. E a gente lembra que no sorteio dos jurados, 7 homens foram aceitos para compor o júri. Nenhuma mulher vai julgar esse caso tão emblemático, tão simbólico de feminicídio aqui no Paraná, Maju. Infelizmente, é um sorteio, né, e não cabe nulidade para isso. Mas, infelizmente, obrigada, viu, pelas informações, Wilson. Agora a gente vai ver a evolução da pandemia aqui no Brasil. Segundo os dados divulgados no boletim de 8 da noite de ontem pelo consórcio de veículos de imprensa, 1.054 pessoas morreram de Covid em 24 horas. Esse aí é o menor número de mortes registradas em um dia desde 8 de março. A gente lembra que às segundas-feiras os números costumam ser mais baixos por causa do represamento, né, de dados nos fins de semana, quando as instituições de saúde trabalham em esquema de plantão com menos funcionários. De qualquer forma, ainda são mais de 1.000 mortes por dia no total, são 408.829 mortes no país. No total é isso aí, né? 408.829 mortes no país, 829 mortes aqui no país. Agora o número de casos, em 24 horas, 37.451 novos casos foram confirmados. Desde o começo da pandemia, o Brasil soma 14.791.434 infectados. A média de casos continua em estabilidade, são 60.140 novos casos por dia em média, 6% a menos do que o número de 2 semanas atrás. Já a média de mortes está no 3º dia de uma queda livre, no limite aí da estabilidade. São 2.375 mortes por dia em média, variação de menos 16%. No mapa, a gente vê a situação da pandemia nos estados brasileiros. Mais uma vez, o único com alta na média de mortes que aparece em vermelho é Pernambuco, 26% aí de aumento. 10 estados estão em estabilidade, estão em amarelo no nosso mapa, e em azul, com queda na média móvel de mortes, são 15 estados e o Distrito Federal. As maiores reduções são lá em Roraima, com 59% de queda, e em Rondônia, com 54%. Mais detalhes sobre a situação do seu estado você confere em g1.com.br/coronavírus. A gente volta então, faz contato novamente com Brasília para falar sobre a CPI da Covid. O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta está depondo há pouco mais de 3 horas. Flávia Alvarenga tem novos detalhes para a gente. Flávia, vai lá. Maju, as perguntas continuam. Uma das perguntas, o relator senador Renan Calheiros questionou Luiz Henrique Mandetta sobre um documento que ele entregou ao presidente Jair Bolsonaro. Ele citou essa pergunta porque isso foi mencionado no programa do jornalista Pedro Bial. E falava o seguinte, que nesse documento que o Mandetta entregou ao presidente Jair Bolsonaro, havia uma previsão de que 180 mil brasileiros morreriam até o fim do ano passado por conta da Covid. E o relator questionou, portanto, qual foi a reação do presidente Jair Bolsonaro. Mandetta explicou que pediu aos especialistas previsões muito otimistas e pouco otimistas. Na muito otimista, tomando todos os cuidados, morreriam de 30 a 40 mil pessoas. Na mais pessimista, morreriam 180 mil brasileiros até o fim do ano passado. O infectologista, o Júlio Croda, me deu o cenário se nós formos, se fizermos, não fizermos a testagem, não conseguirmos, não tivermos uma performance técnica, e se a nossa questão social falar mais alto, e se for muito complexo, com o que vocês sabem do vírus, sem que a gente consiga interromper nada. Ele me deu até 31 de dezembro 180 mil óbitos. Eu levei, expliquei, 180 mil óbitos para quem tinha na época menos de 1.000, era um número muito difícil de você fazer uma assertiva dessa. Eu acho que ali ficou dúvida. Eu acho que naquele momento o presidente entendeu que aquelas outras previsões poderiam ser mais
apropriadas para aquele momento. E foi nesse dia mesmo que eu entreguei essa carta para ele, explicando essas situações. Mandetta se referiu a uma carta que ele entregou ao presidente Jair Bolsonaro no dia 28 de março, quando era ministro, portanto, ainda, e que nessa carta falava que o Planalto deveria mudar o posicionamento em relação às medidas de combate à pandemia. Em outra pergunta, o senador Renan Calheiros perguntou sobre uma outra entrevista de Mandetta, em que Mandetta disse que o presidente Jair Bolsonaro se aconselhava com poucos ministros, tinha um aconselhamento paralelo. Mandetta, na resposta, citou que inclusive fez reuniões com a presença de um dos filhos do presidente. Testemunhei várias vezes reunião de ministros onde o filho do presidente, que é vereador no Rio de Janeiro, estava sentado atrás tomando as notas da reunião. Eles tinham constantemente reuniões com esses grupos dentro da presidência. Eu tive dentro do Palácio do Planalto quando me fui informado, após uma reunião, que era para eu subir para o 3º andar, porque tinha lá uma reunião de vários ministros e médicos que iam propor esse negócio de cloroquina, que nunca eu havia conhecido. Quer dizer, ele tinha um assessoramento paralelo. Nesse dia que havia sobre a mesa, por exemplo, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barra Torres, que estava lá, que falou isso, não. E o ministro Jorge Ramos falou, não, isso daqui não é nada da lavra daqui, isso é uma sugestão, mas é uma sugestão de alguém pensou, se deu ao trabalho de botar aquilo num formato de decreto. O segundo a fazer perguntas na sequência do relator foi o vice-presidente da CPI, o senador Randolph Rodrigues. Randolph perguntou quais eram os adversários do governo ao longo da pandemia. Eu tinha dificuldade, por exemplo, relações com a China. Eu tinha um Ministério de Relações Exteriores que eu precisava muito porque eu era dependente de insumos que estavam na China, insumos que eu tinha que trazer para dentro do Brasil. Então era mais do que necessário que nós tivéssemos um bom diálogo com a China. Então eu tinha dificuldade com o Ministro de Relações Exteriores. O outro filho do presidente, que é deputado, Eduardo, ele tinha rotas de colisão com a China através de Twitter, um mal-estar. Eu fui até um certo dia ao Palácio do Planalto, eles estavam todos lá, os 3 filhos do presidente e mais assessores, que são assessores de comunicação. Disse a eles, olha, eu preciso conversar com o embaixador da China, eu preciso que ele nos ajude. Pedi uma reunião com ele, posso trazer aqui? Não, aqui não. Eu ia trazer acabei fazendo por telefone, eu ia fazer essa reunião na OPAS, que é um mecanismo internacional. Existia uma dificuldade de superar essas questões. O senador Randolph Rodrigues também perguntou se o Brasil poderia ter evitado a tragédia que vive hoje. Se o Ministério da Saúde foi pressionado, a primeira pergunta, não. Ele foi confrontado, ele foi publicamente confrontado. E isso dava uma informação dúbia à sociedade. O objetivo do Ministério da Saúde era dar uma informação, o presidente dava outra informação. A tragédia, sim, o Brasil podia mais, o SUS podia mais, a gente poderia mais, poderíamos estar vacinando já desde novembro do ano passado. E essa campanha, o Brasil não pode parar, eu me lembro que isso daqui apareceu e saiu muito rápido. O senador Tasso Gereissati, do PSDB, foi o terceiro a fazer perguntas e ele quis saber do ex-ministro se ele deixou claro para o presidente Jair Bolsonaro que se ele não seguisse, quais seriam as consequências se ele não seguisse o que estava sendo adotado por outros países. Ele tinha consciência que não adotando as posições científicas aceitas mundialmente, as consequências poderiam ser uma mortandade em enorme escala no Brasil. O senhor, Vossa Excelência, alertava ele qual era a consequência da não obediência a esses ditames internacionais? Alertei sistematicamente, inclusive fazendo as projeções. A projeção
de 180 mil óbitos até 31 de dezembro, na verdade, nós tivemos 191 mil, nós erramos por 11 mil. Eu dei por estado e por cidade. O depoimento do ex-ministro Nelson Teich ficou para amanhã pela manhã. E o presidente da CPI também disse que, em relação ao depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello, ainda precisa ser decidido, acordado dentro da comissão, se vai ser adiado daqui a 14 dias. Porque Eduardo Pazuello disse que teve contato com 2 pessoas contaminadas e que, portanto, amanhã não pode vir aqui presencialmente por questões, claro, de segurança. Então, a questão de Eduardo Pazuello ainda precisa ser definida, se vai ser adiado mesmo por 14 dias. CPI precisa decidir. Mas o depoimento do Nelson Teich, que era hoje, ficou, portanto, para amanhã, 10 horas. Maju. Obrigada, Flávia. Lembrando que o Eduardo Pazuello, ex-ministro, já teve Covid. A gente volta a falar agora sobre o crime na creche da cidade de Saudades, lá no oeste de Santa Catarina. O governo de Santa Catarina decretou luto oficial de 3 dias. Eu vou para a capital, Florianópolis, porque o repórter Jean Halpe tem novas informações. Jean, é com você. Boa tarde. Oi, Maju. Boa tarde. Olha, das 5 vítimas, 2 já foram identificadas. São elas, Mirla Renner, de 20 anos, ela era agente educativa, e a outra é Kelly Adriane, de 30 anos. A Kelly era professora, havia mais de 10 anos ali na creche. A polícia já começou a ouvir as testemunhas. As informações da polícia são de que um rapaz de 18 anos invadiu a creche armado com um facão, uma adaga, e começou os ataques. Ele atacou ainda mais 3 e matou mais 3 crianças. A perícia já foi feita dentro dessa creche, que foi lacrada agora há pouco. Os corpos já foram levados aí para o Instituto Geral de Perícias. Esse crime chocou, evidentemente, todo o estado e principalmente a cidade de Saudades, uma pequena cidade do oeste com 10 mil habitantes. 3 crianças, a professora Kelly e a outra funcionária, Mirla, da creche, que também chegou a ser socorrida, mas também morreu. Então, são 5 vítimas no total. Segundo o delegado que está investigando o caso, uma 4ª criança foi levada ferida para o hospital, mas nós não conseguimos confirmar o estado de saúde dela, embora o delegado tenha dito que ela não estava gravemente ferida. As crianças mortas tinham menos de 2 anos de idade, Maju. É isso, que tristeza, né, Jean? Obrigada pelas informações. Eu acho que a gente tem aqui a foto da professora que morreu. Não, na verdade a gente não tem essa foto, mas fica aí a nossa solidariedade a essa cidade, aos moradores, às famílias que perderam parentes. Enfim, a dor é nossa também. Obrigada, viu, Jean, pelas informações e bom trabalho por aí. O Jornal Hoje termina por aqui, gente. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as reportagens, vai lá ao Globoplay. Boa tarde e até amanhã.